A paz do Senhor, meus amados irmãos, nesta noite nós queremos parabenizar você por essa grande oportunidade de continuar servindo ao Senhor Jesus em meios a grande tribulação e perseguição. Você continua firme, inabalável, mediante o desespero da humanidade, muitos buscando seus próprios interesses materiais e esquecendo que o principal é buscar a Deus. Nesta noite, neste momento, nós vamos dar continuidade a um vídeo anterior, tá? Que nós começamos essa semana, né? O tema é declarações de Jesus sobre divórcio e sua interpretação. As declarações de Jesus sobre sobre o divórcio e a sua interpretação. Sabemos que o divórcio ele é uma carta do pecado entregue ao homem, e o homem aproveita-se dessa oportunidade e peca. O divórcio, na interpretação de Jesus, só é permitido em caso de adultério. Isso, em caso de adultério. Se a mulher adulterou, tá certo? Estando casada, aí, neste caso, Jesus dá a sua declaração, é sobre o adultério. Fora disso, irmãos, o casamento só pode ser anulado em honra, isto é, somente pela morte de um dos dois. Note bem o único motivo porque o divórcio para o divórcio, segundo Jesus, é o adultério. O termo bíblico mais usado para divórcio é repúdio. O Senhor diz assim, em Mateus capítulo 19, versículo de número 9, ele fala assim: eu vos digo, o Senhor diz, qualquer que repudiar sua mulher, Mateus capítulo 19, 9, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Isso quer dizer, a situação da mulher fica mais complicada do que a do homem. Se ela traiu o seu esposo, então houve o divórcio. E aquele que for se casar com ela também, irmãos, comete adultério. O homem só comete adultério depois que se ajuntar com ela ou casar com ela. Analisando as implicações do ensino de Cristo quanto ao casamento e divórcio para o cristão que hoje levam Jesus a sério,
bem como a sua palavra, o escritor do Evangelho de Mateus enfatiza que, mesmo em caso de infidelidade conjugal, quando um dos cônjuges inocente está livre para o divórcio e novo casamento, o ideal, irmãos, é a reconciliação. O ideal é a reconciliação. Você deve reconciliar-se com sua esposa. Afinal de contas, quando vocês se uniram no cartório, foram para viver até que a morte nos separe. Não foi até que o divórcio nos separe. Não. Você está entendendo? Então, corra, tá? E volte para sua esposa, se você é casado com ela. Procurem os dois orarem, tá certo? Buscando Deus, e não cometa este pecado, porque Deus odeia o divórcio. Por outro lado, irmãos, as condições do casamento são desfavoráveis. Não favorece a nenhum dos dois. Tá? Nenhum dos dois. Insiste o autor, a solução cristã é mudar tais condições, certo? E não o parceiro ou a parceira. Jesus disse aos fariseus: o que Deus ajuntou, não separa o homem, mas é o que Deus ajuntou, irmãos. O que vem acontecendo de divórcio e separação, irmãos, é grande. Tudo esses divórcios é porque Deus não uniu. Deus não uniu vocês, tá? Deus não foi testemunha desse casamento de vocês, como nós lemos anteriormente. O casamento, irmãos, é para todo o sempre. Ferir os princípios é atrair desastrosas consequências ao longo de toda a vida. Você está entendendo, irmãos? Pois é. É deste jeitinho. As coisas, elas são assim. Outra coisa, meu querido irmão. O divórcio não desfaz a aliança de Deus. Para Deus, estão casados. Claro. Não desfaz a aliança de Deus para com você e para comigo. Mesmo que o homem declare publicamente, através dos tribunais, das leis, ou por meio de um documento escrito que ele e a sua esposa já não estão mais casados, a Bíblia diz que Deus não aprova essa separação. Você está entendendo, meu querido irmãos em Cristo Jesus? A palavra do Senhor é absolutamente clara ao afirmar que o divórcio não tem aprovação divina. Irmãos, não tem aprovação divina. O Senhor simplesmente abomina o divórcio. É só você ler Malaquias capítulo 2, 14. Deus não aprova o divórcio. E chegue à conclusão de que não vale a pena nem pensar nele. Não pense em divórcio. Você está entendendo, irmãos? Pois é.
Ele lhe disse, ó, qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adulterará com ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, também é adultério. Complicado, né, irmãos? Vejamos outros textos bíblicos que combatem o divórcio. Lucas 16, 18. Isso aqui nós já lemos, vamos ler novamente. Quem repudiar sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casar com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Coríntios, capítulo 7, versículo de 10 a 11, diz assim: Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não... veja bem, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido. E que o marido não deixe a mulher. Recomendação do Senhor Jesus através de Paulo. No mesmo capítulo, versículo de número 39, diz assim: a mulher casada, irmão, está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas, se falecer o seu marido, fica livre para se casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor Jesus. Isso, com a permissão do Senhor Jesus. Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele vive ou viver, está ligada pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adultério se for do outro marido. Vocês precisam ler esse versículo em várias versões, até ficar mais claro para você entender. Talvez você não esteja entendendo. Vimos? Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Explique aí esse versículo. A recomendação bíblica é não divorciar. A gente vai já encerrar, irmãos, tá? Cada texto fundamenta a proibição absoluta do divórcio na natureza do matrimônio, pois a aliança do casamento é um acordo para toda a vida, irmãos. A aliança do casamento lá é para toda a vida. Não deve separar-se, é para toda a vida. Você está entendendo, irmãos? Em virtude da ordenação soberana de Deus como Criador da família. Essa recomendação vale para todos os casais, a igreja ou fora da igreja. E do mesmo modo, aos ministros de Deus, que são os ensinadores da doutrina. Estes homens precisam
dar exemplo de uma vida estruturada no matrimônio e não se divorciar. E não se divorciar. Então, concluindo, Jesus não é a favor do divórcio. Ele faz odiar o divórcio. Então, você que está casado, batalhe, lute, mas não deixe o seu casamento ficar frio, monótono, sem vida. Não, lute. Você tem que fazer de tudo. Vocês têm que fazer de tudo para que esse casamento não chegue ao fundo do poço, pois o inimigo, ele age mais no casamento, nesta área, do que outra área. Ele é campeão em desfazer lares. Em desfazer lares. E você precisa ter muito cuidado, muita cautela, para que ele não venha desfazer aquilo que Deus fez. E, na verdade, ele não pode fazer. Quem desfaz as obras de Satanás é Deus. Satanás nunca desfez uma obra de Deus. Satanás ia na frente fazendo as obras e Jesus vinha atrás destruindo as obras. Amém, irmãos? Eu conto com você mais uma vez. Se inscreva no meu canal, irmãos, tá? Ative o sino de notificação e nos acompanhe, irmãos. Todo dia tem vídeo novo para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Não pense que não vai assistir porque quem está no vídeo talvez não tenha uma ótima fisionomia e nem uma ótima voz. Isso não veio ao caso. O caso é o conteúdo do vídeo. Isso é mais importante. Então se inscreva no meu canal, ative o sino de notificação, dê o seu like e o seu dislike. Fique com Deus e até a próxima oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus, e amém.